Eu vou fazer um juramento. Isso, Pode ir? César Menotti? Acho que é Sabadão. Ah, Sabadão. Aos 34 anos, Donald. Aliás, Donald, seja muito bem-vindo ao Segue o Baile. É uma honra estar de novo ao seu lado aqui e segue o baile. Isso é maravilhoso. Aos 34 anos, o cara está de volta ao futebol brasileiro, agora participando dessa que promete ser a reconstrução do Vasco da Gama. Será que ele tem tudo para ser ídolo? Será que ele é craque? 3 assistências em 4 jogos. Será que a liga é muito fraca para ele? Por isso ele já tem esse destaque? Vamos discutir isso agora? Vamos discutir. Roda a vinheta. Essa foi a pior roda vinheta que teve na vida. Eu meti aqui assim, ó. Você de quebrada. Eu corto. Aqui, assim. São só 4 jogos, é isso mesmo. Mas ele já tem 1 gol e soma 3 assistências. Com isso, ele já é o jogador que mais assistências deu no Vasco nessa edição do Campeonato Brasileiro. Só pra ter uma ideia do nível dos companheiros. Tu já começou a cornetar. A gente tá no primeiro parágrafo do roteiro, tu já começou a... Se a gente pega 4 rodadas, um cara chega e já consegue passar todo mundo que tava lá, tem alguma coisa pra ser analisada aí. 3,5. Pois é. E tem outras estatísticas aqui muito interessantes também, ó. Ele é um dos líderes do Brasileirão. O Donato tá cornetando o Vasco, mas a gente deve olhar pra Liga. Ricardo Oliveira, certo? Everton, do São Paulo. Aliás, Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro e Everton do São Paulo. Os dois têm 6. Ele já tem a metade, já. Dentre os centroavantes que disputam o Brasileirão desde o início, o Maxi Lopes tem menos assistências que Ricardo Oliveira, que tem 16 jogos a mais, e Dudu, que tem 2 jogos a mais. Ou seja, ele tem uma capacidade bacana de fazer o pivô e de encontrar companheiros. E ainda tem uma questão, o Dudu, ele joga de lado, né? Ele é um atacante de lado, ele joga mais como um ponta. Então o Maxi Lopes, ele pode ser comparado com o Ricardo Oliveira, que joga na mesma função ali, camisa 9. O que é interessante no Maxi Lopes não é a questão de artilharia, né? De ser o cara que marca gols. Mas o que tem agradado a torcida do Vasco é porque ele é um camisa 9 que ele prepara também a jogada, né? Ele prioriza o coletivo. A gente viu em várias oportunidades, no jogo contra o Atlético Mineiro, né? No próprio jogo contra o Palmeiras, ele saindo da grande área para tentar dar um passe, como ele fez muito bem contra a Chapecoense. Então ele pode ser importante até para elevar o nível do ataque do Vasco no restante da temporada. Então, Dona, vamos falar agora do potencial ofensivo do Maxi Lopes, que também é a melhor média de finalizações, né? Sim. Do Vasco. E ele finalizou 11 vezes em 4 jogos, ou seja, a gente tem uma média de 2,8 finalizações, certo? Tá certa essa concordância aí? 2,8? Tá. Tá bom. Na dúvida tá certo. É uma das melhores do campeonato, ou seja, a gente falou de um cara que é um bom garçom, mas que também tem essa veia matadora. Sim, e se a gente for analisar, o Maxi Lopes nunca foi um grande goleador. Ele foi um cara que apareceu muito bem no River Plate, depois aparece muito bem no Grêmio, que é a melhor temporada da carreira dele ainda, que são 17 gols em uma temporada. Depois ele ficou 9 anos na Europa, e ele nunca foi um grande goleador na Europa. O máximo que ele marcou de gols na Europa foi 11 gols. Jogando pelo Torino. Ele rodou muito, principalmente no futebol italiano, né? Mas é um cara que, se vem para um futebol brasileiro, que é um futebol mais pobre, na parte técnica e também na parte tática, o futebol italiano você enfrenta grandes defesas, eu acho que ele pode sobressair. A gente tem visto, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, o 0x0, ele quase marcou um golaço de letra e também teve uma jogada individual que ele bateu com uma defesa do Vitor. Então, se essa bola chegar de maneira mais constante, é provável que ele consiga guardar e elevar um pouco mais essa média de gols dele com a camisa do Vasco. O Valentim, que gosta de ter mais a posse de bola, ele vai ter que ajustar um meio de campo que também jogue para ele. Tá, e a gente falava aqui na outra live sobre os números do Max antes de chegar ao Vasco, né? Aliás, na outra passagem pelo futebol brasileiro, que foi no Grêmio. E aí a gente lembra aqui que ele chegou sob desconfiança no Vasco, né? Porque desde 2009, ou seja, quase 10 anos, né? 9 anos, ele marcou 17 gols com a camisa do Grêmio. Foi a maior marca em uma única temporada, né? Sim. Ele não completou a temporada inteira, né, com a camisa do Grêmio, depois ele já foi direto pro futebol italiano. E era um cara que, óbvio, há 9 anos, ele tinha muito mais explosão física, ele tinha muito mais movimentação, é um cara que, né, na parte física podia entregar mais. Ele chegou aqui já acima do peso, já chegou um cara com pouca movimentação, que era o que ele demonstrava lá no futebol italiano. Por enquanto, o início tem sido até favorável e então, se ele conseguir manter e se sentir feliz, que acho que isso é interessante. A gente tem visto o Maxi Lopes falando com a imprensa, ele falando assim,
eu não me sentia mais feliz na Itália, não me sentia não tinha mais... brilho. Pois é, não me sentia importante dentro de um projeto. Ele chegou como um cara do Vasco, né? Então isso pode ser uma motivação extra para ele. Bom, sobre essas 4 participações diretas em gols do Vasco, a gente também pode comparar com a última temporada dele na Udinese, né? A temporada 17 e 18. Ele não conseguiu fazer isso lá, ou melhor, ele igualou. Tudo que ele fez nesses 4 jogos foi a mesma coisa que ele fez em uma temporada. Pois é, não era nem titular, Talvez né? por causa disso. Já estava numa zona de conforto, não se sentia mais importante. Um projeto diferente para ele, retornar ao futebol brasileiro, acho que foi muito benéfico. Para ele e pro Vasco. Bom, com a Udinese, ele fez então 28 jogos e marcou 2 gols que foram na mesma partida, né? Contra a Sampdoria, e deu 2 assistências. Um jogador da posição dele é muito pouco. Bom, somando todos os campeonatos, foram 7 gols e 6 assistências em 33 jogos. Temporada anterior, 16 e 17, pelo Torino, foram 3 gols em 18 jogos. Na posição dele, a gente espera que marque gol, bababá, e não é exatamente o que acontece. A gente pode fazer até uma comparação, né? Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro também nunca foi um goleador, mas ele era um cara importante. Fazia um pivô. Porque fazia o pivô, que é um cara que sai bem da grande área, né? Pra dar um passe, pra movimentar. Você vê que tecnicamente ele acrescentava, apesar de não ser um goleador. Acho que ele precisava até marcar mais gols. Maxi Lopes contra a Chapecoense, a quantidade de bola que ele fazia o pivô, que ele dava uma peitada, né, pra consertar um lançamento errado, era uma barbaridade. Bom, ele surgiu no River Plate, era a grande promessa de 2002, e aí em 2005 acabou indo pro Barcelona. A gente precisa lembrar que, olha a história do negócio de não marcar, ou marcar pouco, né? Ele marcou 16 gols em 70 jogos. Ele no primeiro chute, que foi uma partida contra o Chelsea na Liga dos Campeões, já fez gol. E era um Barcelona que, pô, na época tinha Eto'o, né, Ronaldinho Gaúcho, era um timaço. Era o Barcelona. Era um jovem jogador que aparecia lá com muito potencial, só que um cara de rodagem, né? O cara que ia rodar no elenco ali, ficar no banco de reserva esperando a oportunidade dele. Não se firmou. Isso. O início dele até com esse gol foi, contratamos um cara que vai dar muito certo por aqui. Não foi o que aconteceu. Ficou lá por 2 temporadas e só marcou mais um gol. Então a carreira seguiu assim, né? Com poucos gols. E aí foi pro Mallorca, marcou 5 gols com o Mallorca, 6 no Moscou, 11 com o Catania e só 2 no Milan. 6 em 2 anos de Sampdoria e 1 com o Chievo. A torcida do Vasco espera muito mais um pivô. Mas aí, dona, a pergunta que não cala, o cara vai dar bola em quem? Ele pode fazer uma boa dupla, por exemplo, com o Pikachu. Se ele for fazer o pivô, o Vasco já tem uma jogada muito forte. O Rios era um cara que ele se limitava muito mais para potencializar o melhor do Pikachu. Porque o Vasco, ele é dependente do Pikachu, ele era dependente. Ainda é? Acho que com o Maxi Lopes ele já tem mais uma variação. Pikachu dependência, olha, tinha Neymar dependência. Porque a gente via claramente, né? O Rios voltava para fazer um pivô e aí abria o corredor para o Pikachu infiltrar. O que o Pikachu entrega de melhor? Pisar na grande área para bater no gol. Tanto que ele tem 16 gols na temporada. Tem muita gente que confunde, o Pikachu é lateral. O Pikachu não é lateral no Vasco. O Pikachu é um ponta. Ele é um cara que chega várias vezes como atacante. Então, o Maxi Lopes pode ser um cara que vai ajudar também o Pikachu. Ele vai ajudar o time do Vasco. Se ele continuar sendo esse Maxi Lopes que prioriza o coletivo, além dele marcar gols, ele pode ser também importante preparando a jogada. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre esse estilo mais agressivo, mais argentino. Como é que o cara já conseguiu 3 cartões em 4 jogos? Porque é um cara pesado e é um atacante que gosta do contato. Ele vai pra essa briga, né? Então você já matou a segunda pergunta também. Se ele tinha que melhorar, se essa compleição física podia ajudar nessa avaliação agressiva. Ele já melhorou muito, né? Ele já tá bem mais magro do que a gente já viu em outras temporadas. Inclusive, eu vi uma semana antes de se apresentar e foi assustador. Já tava mais magro. Muito mais. Porque foi o que a gente falou. Aquela foto que circulou, né, pela internet, era um frame de um vídeo, tinha movimento. Então a camisa dava aquele efeito balão, né, que a gente chama, porque a camisa estava aberta. Ele não tava magro, mas não tava daquele jeito também. Assim, eu acho que faz parte do estilo, essa coisa mais agressiva, essa jogada mais corpo a corpo. É um cara de contato, né? Um cara mais brigador, e ele tem que também se readaptar ao futebol brasileiro. Porque aqui tem muito migué também do zagueiro. O cara vai, encosta... Mas ele é argentino. Tu acha que argentino não sabe disso? Sabe, mas ele tá, pelo menos 3 cartões que ele já tem, já tá de fora, né? Já tá suspenso. Então ele tem que também dosar um pouco mais, dar uma segurada. Dona, aqui pra gente encerrar, onde é que o Vasco pode chegar nessa edição e em que o Maxi Lopes pode ajudar? Eu ainda não vejo o Vasco como um candidato a Libertadores. Mas e a rebaixamento? A rebaixamento acho que tem que ficar com o sinal de alerta, mas eu acho que existem equipes mais fracas do que o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro.
for analisar o elenco do Vasco, é um elenco que, se organizado pelo Valentim, ele pode, no mínimo, não correr riscos, né? Não sofrer muitos sustos aí no Campeonato Brasileiro. O que vier é lucro. É isso, dona. Boa sorte, então, ao Maxi Lopes, ao Vasco nessa temporada. E a gente se vê toda semana aqui no Segue Baile. Amei, Donald. Chama mais. Você amou? Sempre. Ah, então... Até a próxima. Tchau, amo. tchau.